Tá desanimado para estudar? Isso acontece muito com todos nós. Mas não tem nada melhor do que assistir um estudo vlog bem good vibes, onde a pessoa compartilha aquilo que ela está estudando, que ela está aprendendo, explica as técnicas de estudo que ela usa. Isso dá uma animada tão gostosa, dá vontade da gente ir lá pegar nossos livros, nosso caderno, computador, enfim, nossos materiais e começar a estudar. Esse é o objetivo desse vídeo de hoje, então fica aqui comigo. If you just only knew what I would do for you, I swear to God it's true when I'm feeling latched. You always meant the best. Oi gente, meu nome é Scarlett, eu sou formada em Pedagogia pela UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, e atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em Interpretação e Ensino da Libras. Eu também atuo como professora de Libras. E hoje eu vou estudar, meu estudo vai ser focado na pós, em duas coisas, em algumas disciplinas soltas que tem na pós-graduação e também no TCC. É um pequeno TCC, um pequeno trabalho de conclusão de curso que eu vou ter que fazer. E aí eu abri meu WhatsApp porque o orientador enviou alguns links e eu fui acessar, ler os artigos. Olha só, a minha ideia é fazer um relato de experiência nesse trabalho de conclusão de curso. Para fazer um relato de experiência, você precisa de um tempo pré-determinado, tá? Para poder começar a sua pesquisa e encerrar, com um objetivo em mente, que é o resultado que você espera. Então, eu tenho tempo ainda, Eu tenho todo um ano de trabalho como professora e eu tenho também até o fim do ano para concluir a minha pós-graduação, para escrever esse TCC, embora ele seja bem menor do que o da faculdade. Mas para frente eu vou explicar isso para vocês, tá? Então eu acessei os links, li a explicação sobre o que é relato de experiência, como fazer um relato de experiência, o que compõe. E também tinha alguns artigos que eu baixei, vou baixar aí no meu tablet depois, para poder ler, para entender melhor, o que é. Além da gente ver como fazer, é bom a gente ver artigos parecidos com o que a gente quer fazer, porque dá ideias, dá vários insights e também a gente consegue entender se é isso mesmo que a gente quer ou não, Ainda dá tempo de mudar de ideia, então lê com calma. E aí eu também vou fazer algumas anotações. Vocês perceberam que eu peguei meu caderno inteligente, a minha ideia era fazer um resumo, mas aí eu lembrei depois que eu uso o caderno, o mesmo caderno que eu uso para fazer meus planos de aula, para o trabalho e tal, eu também uso para fazer anotações da pós-graduação. Então logo em seguida vocês vão me ver aí trocando de caderno. Então eu achei esse site que explica tudo sobre relato de experiência e inclusive tem alguns exemplos. Então eu já comecei a fazer minhas anotações. Primeiro eu coloquei a definição, que é uma retratação de uma experiência vivida, impressões vivenciadas durante um período e outros aspectos que possam impactar de alguma forma o leitor, precisam ser colocados. E aí, como fazer? A introdução, a gente coloca os pontos que serão abordados no relato. O marco teórico, a gente precisa contextualizar as experiências em ordem cronológica sempre. O local e a população envolvida no relato precisa ser descrita ao longo do texto. A primeira seção é a mais importante, onde a gente vai descrever os principais aspectos, resultados e fazer algumas considerações. As outras seções, em ordem cronológica, elas são mais curtas, em média 8 linhas, 2 frases por parágrafo. A metodologia são todos os métodos empregados durante o estudo e a conclusão a gente vai informar os resultados observados e outros elementos finais do texto que a gente achar interessante. Nossas considerações na conclusão. Agora eu vou baixar alguns exemplos para eu poder ler e ver se realmente tem a ver com o que eu quero. Essa ideia, que foi escrita aqui.
Então agora eu vou ler com calma tudo que eu baixei para ver se combina com o que eu tô querendo. E aí, Siri? Estou escutando. Faz um timer de 50 minutos para mim, por favor. 50 minutos, começando agora. Então foram 2 trabalhos nesse formato, né, que eu escolhi para ler. Esse primeiro, eu falava sobre alguma coisa de engenharia, era 200 e não sei lá quantas páginas. E eu falei assim, eu não vou ler tudo isso, eu vou ler apenas o resumo e a introdução. E vou dar uma folheada em todo o artigo, sabe? Só para me ter uma noção de como foi feito. Porque eu gastaria muito tempo para ler 200 páginas. Por mais que não seja tão difícil de ler, por causa da formatação, né, do trabalho, a estrutura do trabalho de TCC, essas monografias, né, enfim, elas não são tão difíceis de ler, né? É um formato mais facilitado. Mas aí eu li e aí eu pensei, não sei se é isso que eu quero. Então eu baixei um outro artigo, esse era mais fácil, eram só 6 páginas, né, do artigo, não era uma monografia, né, que tem umas regras de que a monografia são, sei lá, mais de 80 páginas, mas isso também eu descobri que varia muito de universidade para universidade. E aí o outro era mais um estilo de artigo científico, artigo de revista, esse aí que eu tô lendo agora. E ele é bem interessante, o que facilitou a leitura. Além de ser poucas páginas, ser só 6 páginas. Ele fala sobre... São enfermeiras que fizeram um relato de experiência durante a faculdade, né? E aí elas fizeram num presídio. E o objetivo era cuidar da parte ginecológica e também de algumas presidiárias que estavam grávidas. E aí falou um pouco sobre o aumento da população das mulheres, né, em presídios e o estudo em si que elas estavam fazendo. Então, eu consegui entender bem porque a introdução falou sobre todo o trabalho e cada sessão explicou o que elas estavam fazendo e o resultado. Mais ou menos assim, um resultado mais superficial. E no final, na conclusão, elas relataram todo o resultado da pesquisa e deram suas considerações. Então eu achei que foi um ótimo exemplo, até porque eu acredito que esse TCC da pós-graduação, ele deve ter essa média aí de páginas, como se fosse um artigo de revista, sabe? De 6, 8 páginas, o que é bem pouco, né? Porque o TCC da faculdade tinha toda uma estrutura antes de começar o texto e depois do texto encerrado, né, e no corpo do texto foi um trabalho muito mais longo. Então eu não sei, eu acho que esse pode ser menorzinho, pode ser mais fácil e eu acho que esse artigo que eu li combina bastante com o que eu quero fazer. Isso eu falando agora para vocês, né, que é o dia seguinte, onde eu estou dando as minhas considerações de todo o meu estudo de ontem, com o objetivo de encorajar vocês também a estudar. Mas, gente, nessa tarde aí que eu estava estudando, parecia que estava tudo bem, que eu estava muito alegre, eu comecei a ficar um pouco desesperada, porque no TCC da faculdade, eu me senti muito sozinha, sabe? E tendo que aprender tudo sozinha, e fiquei um pouco ansiosa, foi um período muito, muito estressante. Então, quando eu estava lendo esses artigos e imaginando o que eu teria que fazer, eu fiquei um pouco ansiosa. Depois eu vou explicar para vocês, mais com calma, assim, né, sobre isso. Tá? Mas o artigo foi muito bom, eu baixei ele, salvei no meu Adobe e fiz algumas marcações das partes que eu achei interessante, mas não com o objetivo de copiar o texto, né? Até porque enfermagem, para o que eu estou fazendo agora, não tem nada a ver. Mas a forma como elas começaram o parágrafo, eu achei que é bom destacar, porque quando eu for fazer o meu, eu posso ir lá e dar uma olhada.
Fica de dica para vocês também, vocês precisam escrever artigo científico, o trabalho final de vocês, no trabalho de conclusão de curso. Sempre leia trabalhos que tenham um formato parecido com o que vocês querem fazer e até mesmo um tema parecido com o que vocês querem fazer. Durante a escrita do meu TCC, eu gravei alguns Studvlogs e eu falei sobre isso. Tem um que eu até dei várias dicas de temas de TCC para pedagogia, né, para a conclusão do curso de pedagogia. Eu vou deixar ele linkado aqui para vocês na descrição. Se você ainda não assistiu, vocês vão lá e assistam. É um jeito, né, de vocês se prepararem para o futuro aí, para esse trabalho, tá? Que causa muito estresse. O trabalho não é nenhum bicho de 7 cabeças, eu já falei isso para vocês aqui várias vezes. É mais fácil do que parece e é mais tranquilo do que parece, mas no momento em que a gente está vivendo aquilo, a gente não consegue enxergar, a gente fica bem estressado e ansioso. Gente, quero aproveitar e falar rapidinho para vocês de algo desagradável que aconteceu agora. Me deu uma crise de ansiedade. Eu estava lendo sobre o relato de experiência, né, como fazer, faz parte do TCC da minha pós-graduação. Tem um TCC que é bem menor do que o da faculdade e na pós tem 20 horas, então vocês já imaginam que o tamanho é bem diferente. Mas enfim, eu tava lendo e aí eu comecei a lembrar de quando eu fiz meu TCC na faculdade, que a minha orientadora não pôde estar presente, ela não me ajudou como deveria, né, como um orientador normal conseguiria, por questões pessoais, por várias questões, na verdade, pessoais. Então, eu lembrei de tudo isso, de como foi difícil escrever o TCC, me deu uma crise de ansiedade, mas já passou. Agora eu vou voltar a estudar. Então, é só pra dizer que é normal essas coisas acontecerem, ou pelo menos comum. Vocês viram que encerrou a minha sessão, que eu pedi para a Siri cronometrar 50 minutos. E aí eu fui preparar um cafezinho. Hoje o dia estava frio, então combinava super com esse cafezinho cremoso. Então fui lá, preparei meu café e voltei para minha segunda sessão de estudos, onde eu fui olhar a disciplina de ética. Eu já tinha feito a primeira parte e agora eu precisava estudar a segunda parte, que é ética geral. Eu fiquei um pouco confusa porque eu achei muito parecido com a parte de introdução, que dá esse foco, né, da diferença entre a ética e a moral. Então eu fiquei indo e voltando pensando, gente, mas eu não estudei isso aqui? Eu já não estudei isso aqui? Aí, enfim, eu olhei lá no meu caderno, por isso que é muito bom você ser organizado e escrever uma lista das suas matérias em que você precisa estudar, né? E aí você vai ticando lá a que você já fez. Então, quando eu vi, eu ainda não tinha feito, eu só tinha feito a primeira mesmo. Então, eu dei mais atenção a cada ponto aí da disciplina, né? Cada artigo, livro, videozinho que eles colocam videoaula, tem dica do professor, para a gente concluir essa etapa. Mas foi bem simples, é bem pequeno. Gente, eu espero muito que vocês estejam gostando desse vídeo. Se vocês estão gostando, clique em gostei. Inscreva-se aqui no canal, porque a gente vai ter muitos Studvlogs. Se você estuda pedagogia, também teremos vários vídeos falando sobre a pedagogia, tá? E aí eu já estou encerrando, já anoiteceu. Eu liguei minha luminária linda aí para vocês verem. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que está sempre desanimado para estudar. E comente aqui o que você achou. Você gostou do vídeo? Querem mais vídeos como esse? E se tem algum ponto específico que vocês gostariam que eu falasse aqui, tá bom? Beijinho, tchau!